Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, sejam bem-vindos a vários concursos. Agora a gente vai responder 15 questões das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, que é a resolução do CNE número 7 de 2010, para o concurso aí da Prefeitura Municipal de Aracaju, ok? Então preste atenção nessas questões que são bem interessantes. Vamos lá, primeira questão. Então, a respeito da resolução número 7, de 14 de dezembro de 2010, que fixa as diretrizes nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, julgue os itens como certo ou errado. Então, a gente vai julgar aí alguns itens, no final tem algumas questões de múltipla escolha. Então, vamos à primeira questão. As escolas que ministram o ensino fundamental deverão trabalhar, considerando essa etapa da educação como aquela capaz de assegurar a cada um e a todos o acesso ao conhecimento, aos elementos da cultura imprescindíveis para o seu desenvolvimento pessoal e para a vida em sociedade, assim como os benefícios de uma formação comum, independente da grande diversidade da população escolar e das demandas sociais. Como você julga esse item? Certo ou errado? Será que quem trabalha com ensino fundamental deve considerar essa etapa da educação como aquela capaz de assegurar a cada um e a todos o acesso ao conhecimento? Sim, é o início, né? Perfeito. E tem elementos ali que são imprescindíveis para o desenvolvimento pessoal? Perfeito. Para a vida em sociedade? Perfeito. Será que tem benefício de uma formação comum, onde atinge ali todos, né? Como os conteúdos da base, o que tem na base comum curricular, na BNCC, Base Nacional Comum Curricular? Sim. Ok? Apesar das diversidades que existem, que também devem ser levadas em conta, mas é bom, é importante termos uma formação comum. Beleza? Então aqui está certinho, está lá no seu artigo 3º. O artigo, na verdade, é 4º, parágrafo único. As escolas que ministram esse ensino deverão considerar como etapa capaz de assegurar a cada um e a todos o acesso ao conhecimento, aos elementos da cultura imprescindíveis para o desenvolvimento pessoal, vida em sociedade, benefício da formação comum, independente da diversidade, ok? Então, aqui também trazemos que o ensino fundamental é um direito subjetivo, ok? Pertence ao sujeito, que não pode ser renegado, beleza? E é um direito inalienável do ser humano estudar, ter educação. Então, perfeito aqui esse item. Segundo item, um dos fundamentos do ensino fundamental é a educação de qualidade. A educação de qualidade, como um direito fundamental, é, antes de tudo, relevante, pertinente e equitativa. A respeito da equidade, podemos afirmar que o que é equidade alude à importância de tratar todos de forma igual, com vistas a obter o desenvolvimento e aprendizagens equiparáveis, assegurando a todos a igualdade de direito à educação. Diga-me se você marcaria aí como certo. Será que equidade é isso? Tratar todos de forma igual? Não, galera, não é. Ok? Que está errado. Por que está errado? Porque a ideia da equidade não é igualdade. Não é tratar todo mundo de forma igual. É tratar o diferente como diferente para que possa haver o máximo de igualdade possível. Então, lá no parágrafo 2º dessa resolução, fala o seguinte, que a educação de qualidade, como direito fundamental, é, antes de tudo, relevante, pertinente e equitativa. A relevância, nós temos que trazer aprendizagens significativas do ponto de vista das exigências sociais, ok? E do desenvolvimento pessoal. A pertinência, nós temos que trazer a possibilidade de atender à necessidade e às características dos estudantes,
nos diversos contextos sociais e culturais e nas diferentes capacidades e interesses. Tem que ser uma educação pertinente. E equidade. Deve-se tratar de forma diferenciada o que se apresenta como desigual no ponto de partida. Ok? Com vistas a obter o desenvolvimento, aprendizagens equiparáveis, assegurando a todos a igualdade de direito à educação. Seja de forma desigual aqueles que são desiguais. Imagine que um aluno, no seu ponto de partida, ele tem muita dificuldade. Aí você vai tratar o outro que tem muita facilidade em aprender a ler e escrever. Do mesmo modo, se você trata assim, estamos vendo aqui na lei, viu, gente? Na lei é uma coisa, na prática é muito mais complicado, né? Se você trata eles com igualdade, nesse caso, não seria uma coisa justa, porque aquele que é diferente deve ser tratado de maneira diferente. Isso é a equidade, ok? Olha que legal isso aqui. Na perspectiva de contribuir para a erradicação da pobreza e das desigualdades, a equidade requer que sejam oferecidos mais recursos e melhores condições às escolas menos providas e aos alunos que deles mais necessitam. Ao lado das políticas universais, dirigidas a todos, sem requisito de seleção, é preciso também sustentar políticas reparadoras que assegurem maior apoio aos diferentes grupos sociais em desvantagem. E aí, será que você marcaria certo ou errado nessa questão? Eu vou falando, se você quiser, você pode pausar o vídeo e tentar responder, ok? Então, gente, nessa questão, traz bonitinho a ideia da equidade. Traz bonitinho. É justamente trazer mais recursos para aqueles que têm menos condições, que são menos favorecidos, que têm mais desvantagens. Então, os alunos que têm as escolas, os alunos que têm essas dificuldades, devem receber mais recursos. Existe ali as políticas universais, que são dirigidas a todos, sem seleção, e as políticas reparadoras. Essas políticas reparadoras trazem aí a ideia de que devemos tratar diferente aqueles diferentes para que eles possam estar em pé de igualdade. Okay? Ou seja, aqueles que têm menos recursos, menos vantagem, mais desvantagens, devem receber mais recursos e melhores condições. Beleza? Mais uma questão. Isso aqui está lá no parágrafo 3º. Os sistemas de ensino e as escolas adotarão como norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas os seguintes princípios: éticos, políticos e estéticos. Se você não estudou essa resolução e tem ela no seu edital, o que acontece? Quando você vê esse nome éticos, políticos e estéticos, e cai isso aí, gosta de cobrar. É um ponto que com certeza vai cair lá no seu concurso, se tem essa resolução no seu concurso. Os éticos e políticos até vai, mas os estéticos às vezes a gente deixa passar, mas é verdade, ok? Então, os sistemas de ensino, eles vão seguir os princípios éticos, políticos e estéticos aí em relação ao ensino fundamental de 9 anos, né? Tá certo? Os ensinos éticos, gente, fala de justiça, solidariedade, liberdade, autonomia, respeito à dignidade da pessoa humana, compromisso com a promoção do bem de todos, veja que é ético. Combater e eliminar quaisquer manifestações de raça, preconceito de raça, cor, sexo e assim vai. Já os políticos, os reconhecimentos dos deveres da cidadania, dos direitos, e respeito também à preservação do regime democrático, dos recursos ambientais, da busca por equidade na educação, na saúde, e assim vai. E já nos estéticos, traz a sensibilidade juntamente com a racionalidade, o enriquecimento de formas de expressão e de exercício de criatividade, valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente a cultura brasileira, da construção de identidades plurais e solidárias. Então, galera, pense nisso. Ético tem a ver com
questão da pessoa humana, dignidade, sem preconceito, políticos, deveres, responsabilidades, equidade no acesso à educação, à saúde, e quando fala ali de estéticos, traz o enriquecimento da criatividade, manifestações culturais e da cultura brasileira e assim vai. Ok? Então, uma questãozinha aqui que podia pegar muita gente, já trouxemos aqui para vocês. É obrigatória, mais uma questão, a matrícula no ensino fundamental de crianças com 6 anos completos, ou até 31 de ou a completar até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula nos termos da lei e das resoluções ou das normas nacionais vigentes. Então, quando é obrigatório a matrícula no ensino fundamental? 6 anos de idade, tá certo? Completos. E se ele completar até 31 de março, ele é obrigado a ser matriculado naquele ano, no ensino fundamental? Também está certo. Então, aqui está tudo certo. Lembre dessa data, 31 de março. Muita gente não sabe disso, galera. Muita gente não sabe disso. Que se a criança completa 6 anos até 31 de março, ela vai ser matriculada já no ensino fundamental naquele ano. Agora, se ela for completar no próximo ano, ou a partir de 31 de março, aí já muda, né? Olha o que diz aqui. O ensino fundamental, com duração de 9 anos, abrange a faixa etária de 6 a 14 anos. E se estende também a todos que, na idade própria, não tiveram condições de frequentar. É obrigatória a matrícula no ensino fundamental de crianças com 6 anos completos ou a completar até dia 31 de março do ano vigente, ok? Do ano da matrícula, né? As crianças que completam 6 anos após essa data deverão ser matriculadas na educação infantil, ou seja, se ela pode cair lá, José completa 6 anos, em 31 de julho, a mãe pretende matriculá-lo no ensino fundamental. Quando é que ela vai poder matricular? Só no outro ano, ok? Nesse ano, o ano da matrícula, ele já tem que ter 30, ou ele tem que completar 6 anos até 31 de março, ok? Carga horária. Carga horária mínima para o ensino fundamental é de 800 horas. Isso não mudou na LDB, ok? Continua 800 horas por enquanto. Distribuídas em pelo menos 200 anos. Ou 200 dias letivos. 200 anos vai morrer lá. Lembrando que a carga horária do ensino médio mudou. Na mínima do ensino médio na LDB mudou. Tem nossa aula aí sobre LDB com questões comentadas. Agora, no ensino fundamental ainda está 800 horas, ok? Antes eram as 800 horas. Perfeito, ok? Então, questãozinha aqui certa, 31 de março. Mesmo que o sistema de ensino ou escola, no uso de sua autonomia, fizerem opção pelo regime seriado, será necessário considerar os 3 anos iniciais de ensino fundamental como um bloco ou um ciclo sequencial não passível de interrupção, voltado para ampliar a todos os alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos. Certo ou errado? Então, veja, a escola, o sistema de ensino, na verdade, pode optar aí por um regime seriado ou ciclos, né? Ou um ciclo ali, 3 anos. Seriado é por série, primeira, segunda, terceira série. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, né? Mesmo assim, os 3 primeiros anos, eles são como um bloco pedagógico, ok? Lembre-se que a gente já viu lá no Plano Nacional da Educação, que a ideia a meta é alfabetizar a criança até o terceiro ano do ensino fundamental. Então, esses 3 anos, eles são imprescindíveis. E a ideia é não haver interrupção desses 3 anos, ok? Que o aluno não seja prejudicado. Então, não há vamos falar aqui, não passível de interrupção.
Então, essa alternativa também está certa. Ok? Está lá no artigo 30. Traz que os 3 anos iniciais do ensino fundamental devem assegurar a alfabetização e o letramento. A ideia é essa, a gente já viu lá no Plano Nacional da Educação. O desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo a aprendizagem de língua portuguesa, literatura, música e demais artes, a educação física, assim como o aprendizado de matemática, de ciência, história e geografia. A continuidade da aprendizagem, a ideia é essa, tendo em conta a complexidade do processo de alfabetização e os prejuízos da repetência que a repetência pode causar no ensino fundamental como um todo, particularmente na passagem do primeiro para o segundo ano e do segundo para o terceiro. Então, a ideia é não quebrar esse ciclo, não haver reprovação. Vai ter uma polêmica, se pode ou não pode, se é constitucional ou não é, mas focando aqui, a ideia é não haver essa interrupção, ok? Mesmo que o sistema de ensino, ele utilize o regime seriado, né? Regime ali por série. Não deve haver essa interrupção. Tranquilo? Então, esse de primeiro ao terceiro ano é um processo muito importante para a alfabetização, complexo, difícil, e os pedagogos aí estão de parabéns, porque é muito complexo. Mais uma questão. Do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, os componentes curriculares educação física e arte serão obrigatoriamente lecionados por professores licenciados dos respectivos componentes. O que é que está dizendo aqui? Que do primeiro ao quinto ano, para ter educação, é obrigatório ter um professor de educação física e um professor de arte. Só que isso está errado, galera. Lá no artigo 31, fala que educação física e arte poderão estar a cargo do professor de referência, pedagogo, né? Aquele com qual os alunos permanecem a maior parte do tempo, ou de professores licenciados nos respectivos componentes. Então, pode sim. Lembre-se que educação física e arte são, sim, obrigatórios. Mas nesse caso, pode ser o próprio professor, próprio pedagogo que vai ali lecionar essas disciplinas, tranquilo? Pode haver também professores lecionados nesses componentes, mas não é obrigatório, ok? Nas escolas, agora olha que detalhe interessante. E língua estrangeira? Nas escolas que optarem por incluir língua estrangeira, né, no ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, o professor deverá ter licenciatura específica no componente curricular. Aí, nesse caso, o professor tem que ser professor de inglês, professor de espanhol, se tiver alguma língua estrangeira, geralmente inglês, né, que é obrigatório a partir do sexto ano. Beleza? Então é isso. A avaliação dos alunos a ser realizada, né, apenas pelos professores é redimensionadora da ação pedagógica e deve assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica. O detalhe aqui dessa questão, marquem aí o que você acha, a avaliação tem que redimensionar a ação pedagógica, porque se o aluno não está aprendendo, se está havendo alguma dificuldade ali, tem que haver um redimensionamento, né? Deve mudar ali a direção, modificar o método, a ação pedagógica. Deve assumir um caráter processual, não é pontual, é um processo, a avaliação. Formativo e participativo e ser contínua. A avaliação é contínua, cumulativa, diagnóstica. Então, tudo isso está certo. Agora, a avaliação dos alunos ser realizada, faltou o nome realizado ali, né? Apenas pelos professores? Não. Professores e escola. A escola também avalia. Está lá na resolução. A ser realizada pelos professores e pela escola. Ok? Então, não é só
o professor, mas o professor e a escola. Aí deve aqui identificar potencialidades e dificuldades de aprendizagem, subsidiar decisões sobre utilização das estratégias e abordagens, manter a família informada do desempenho, reconhecer o direito do aluno e da família de discutir os resultados de avaliação, inclusive em instâncias superiores, revendo procedimentos sempre que as reivindicações forem procedentes. Inclusive, o aluno, o próprio aluno, mesmo de ensino fundamental, ele pode questionar a avaliação, okay? E ir para instâncias superiores, por exemplo, e falar com o coordenador, com a direção. Não é só os pais, não. Viu? Mais uma. Considera-se como período integral a jornada que se organiza em 8 horas diárias, no mínimo, vai fazendo uma carga horária anual de 1.400 horas. Certo ou errado? Certo ou errado, galera? O detalhe aqui, está falando do período integral. Período integral, a jornada escolar mínima não é 8 horas diárias, e sim 7 horas diárias. Ok? Está na LDB também. Considera-se como período integral, jornada escolar de 7 horas diárias no mínimo. E agora sim, voltando. E agora sim, e tem que ter aí uma carga horária anual de 1.400 horas, ok? Beleza. Tranquilo aí. Mais uma questão. A idade mínima para o ingresso nos cursos de educação de jovens e adultos para a realização de exames de conclusão de EJA será de 15 anos. Então, completos, né? Então, para ingressar no EJA, a idade mínima é de 15 anos? Certo ou errado? Certo, galera, está certo. Está lá no artigo 45 dessa resolução. A idade mínima para o ingresso nos cursos de educação de jovens e adultos para a realização de exames de conclusão de EJA será de 15 anos completos. Ok? De acordo com a resolução 14 de dezembro de 2010, que fixa as diretrizes sobre o ensino fundamental, o atendimento educacional e especializado poderá ser oferecido no contraturno, em salas de recursos multifuncionais na própria escola, em outra escola ou em centros especializados. Somente na escola, no contraturno, em salas de aulas regulares, somente em centros especializados ou no contraturno na própria escola, de modo a perfazer um total de 8 horas em sala de aula regular. Não, galera, nenhuma dessas tem lógica, apenas a letra A aqui. A ideia no contraturno pode ser oferecido, né? Em salas multifuncionais na própria escola, ou em outra escola, ou em centros especializados, ok? Alternativa aqui, letra A, que condiz lá com o artigo 42, parágrafo único, que fala do atendimento especializado. Contraturno, recursos multifuncionais na própria escola, em outra escola, ou em centros especializados. Será implementado por professores e profissionais com formação especializada, ok? Mais uma questão. Tendo em vista a implementação das diretrizes, cabe aos sistemas e às redes prover, exceto, que é que não cabe, no caso, né, aos sistemas e às redes prover a coordenação do processo de implementação do currículo, evitando a fragmentação dos projetos educacionais no interior de uma mesma realidade educacional. Lógico, né? Deve-se coordenar o currículo, né? A implementação do currículo, senão vai ficar os pedaços, né? Um negócio mal organizado. Então, isso aqui está certo. A gente quer o exceto, o errado. O acompanhamento e avaliação dos programas e ações educativas nas respectivas redes e escolas e o suprimento das necessidades detectadas, ok? Formação continuada dos professores e demais profissionais da escola em estreita articulação com as instituições responsáveis por essa formação, dispensando especiais esforços quanto à formação dos docentes nas modalidades específicas do ensino fundamental e aqueles que trabalham nas escolas do campo, indígena e quilombola. Ok. Elaboração de orientações aos professores e oferecer subsídios para o ensino à distância.
Quando eu li essa questão, eu vi, né? Elaboração de orientações para professor, beleza, o sistema de ensino deve, mas oferecer subsídios para o ensino à distância, voltado aí. Pense, essa resolução trata aí do ensino fundamental. No ensino fundamental, o ensino à distância é algo que deve ser excepcional, ok? Excepcional. Por isso que esse item ele está errado, galera. Esse é o errado. E a gente quer o errado, quer o exceto. Então é esse. Os recursos necessários para a implantação dos tempos e espaços dedicados ao trabalho educativo nas escolas e nas distribuições de materiais didáticos. Claro que o sistema tem que oferecer isso. Então está errado, porque lá no artigo 48 fala sobre esses pontos. Recursos necessários para a ampliação dos tempos e espaços, formação continuada dos professores, coordenação do processo de implementação do currículo, evitando a fragmentação dos projetos, e acompanhamento e avaliação dos programas e ações educativas. Mas não fala nada da elaboração de orientações, sim, mas oferecer subsídios para o ensino à distância, não fala nada, por isso o item falso, ok? Na verdade, o verdadeiro, porque ele quer o exceto. Meu Deus, que muriçoca. Próximo. De acordo com a resolução, é incorreto afirmar que a avaliação dos alunos a ser realizada pelos professores e pela escola deve ser redimensionadora da prática pedagógica. Nós já vimos que sim, e deve, né? Então não é incorreto. Assumir caráter processual, formativo e participativo, vimos também. Priorizar a utilização de instrumentos e procedimentos objetivos e padronizados. Aí já fica um pé atrás, né? Fazer prevalecer os resultados ao longo do período sobre os eventuais em provas finais. Tudo aqui está certo, menos isso. Padronizado, não. Procedimentos objetivos e padronizados, se os alunos são diferentes. Como é que você vai avaliar de maneira igual? Está entendendo? Então, a ideia é essa. Esse está item errado. Está lá no artigo 32. Nós já falamos sobre ele. Okay? Fazer prevalecer aspectos qualitativos de aprendizagem do aluno sobre os quantitativos. A LDB fala isso. Bem como os resultados ao longo do período sobre os eventuais provas finais. Então, a ideia é o resultado ao longo do período, ok? Próximo. Cadê? Esse aqui. Conforme indicado nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, a jornada escolar em tempo integral requer. Nós já vimos isso, né? Organização do tempo em 7 horas diárias no mínimo, vai fazendo uma carga horária anual de pelo menos 1.400 horas. Isso aqui está certinho. Letra B. Promoção de ampliação de tempos e espaço e oportunidades educativas por meio de divisão de tarefas, não fala disso. Utilização de todo o tempo ampliado para o desenvolvimento de atividade de reforço escolar também não. E realização de atividades de tempo integral prioritariamente dentro do espaço escolar não é assim, ok? Então, gabarito aqui, letra A, onde fala da jornada de 7 horas diárias no mínimo e 1.400 horas aqui. 1.400 horas aqui anuais, né? Que fala também da proposta educacional integral, promoverá a ampliação dos tempos, espaço educativo, compartilhamento da tarefa de educar e de cuidar entre os profissionais da escola e outras áreas, a família e outros atores sociais. Fala aqui também que o desenvolvimento das atividades, como acompanhamento pedagógico, reforço é um tipo de atividade, não é o todo, né? Aprofundamento de aprendizagem, experimentação, pesquisa científica, a cultura e as artes, o esporte, o lazer, as tecnologias, a comunicação, direitos humanos, quanto conhecimento. Aqui falou que deve ser utilizado todo o tempo para reforço escolar. Aí não, né?
aí está errado. Ok? E pode ser, cadê? Deixa eu ver se localiza aqui. É isso aí. Articulando componentes curriculares e vivência. Então é isso, galera. É isso. São esses os detalhes aqui. Por isso que essa é a certa, a letra A. Então se ligue nisso. Mais uma questão. Em relação ao terceiro desses atributos, o referido documento afirma explicitamente ao conceito de equidade, né? Nós já falamos aqui que a educação no ensino fundamental ela tem que ser relevante, pertinente e equitativa. Então, quando fala aqui da equidade, o que é que se refere? A promoção de aprendizagens significativas, então tem que ser aí é relevante, né, gente? Quer que sejam oferecidos mais recursos, melhores condições às escolas menos providas e aos alunos que necessitam deles, que mais necessitam deles, né? Gabarito é isso aqui que a gente já comentou sobre isso. Equidade passa essa ideia. Possibilidade de atender às necessidades, às características dos estudantes em diversos contextos, aqui a gente já viu que é pertinência, né? À luz da importância de tratar de forma igual, olha a pegadinha aqui, nós já vimos que não é de forma igual, de forma desigual aquele que é igual, que é desigual, né? E exige políticas homogêneas, não, gente, heterogêneas. Homogêneas passa a ideia de igualdade, políticas heterogêneas, para tratar o diferente como diferente. Então, essas foram aqui as 15 questões que o conceito de equidade, né? As 15 questões sobre a resolução do ensino fundamental de 9 anos. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe comentário, se inscreva no canal e já tem muito conteúdo aí.